Olá, estamos de volta ao segundo bloco do podcast comemorativo dos 33 anos da Conceito Comunicação. No primeiro bloco a gente conversou com a Sônia, com o Sérgio e com a Laura, sócios da Conceito, e estavam faltando os outros 3 sócios da Conceito, e a gente vai agora complementar, né, esse programa conversando com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Rodrigo, beleza? Tudo certo. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Gustavo. Então tá bom, é um prazer receber vocês todos aqui para a gente completar essa conversa. No primeiro bloco a gente falou muito, né, da Conceito, do mercado de comunicação, falando um pouco de cada um, como é que chegou na Conceito. Então vamos recomeçar agora contando como é que cada um de nós chegou na Conceito, qual é a formação. Juliana, como é que você, quando e como você chegou à Conceito Comunicação? Eu fui a primeira a chegar na Conceito, né, há 22 anos. Foi bem no dia que eu me formei, no dia da minha colação de grau, eu consegui um emprego na Conceito. E não tinha experiência nenhuma. Eu queria assessoria de imprensa, de comunicação. E foi minha primeira experiência, e foi onde eu aprendi, que eu sei hoje, que eu sou hoje, eu devo a Conceito. 22 anos de Conceito já. 22 anos, uma vida. Então tá bom. E a sua formação é em jornalismo, né? É em jornalismo, com um curso de extensão na Unicamp, em jornalismo científico, e pós-graduação em assessoria de comunicação e eventos. Muito bem. E você, Rodrigo, qual que é a sua formação e como é que você chegou à Conceito Comunicação? Conta essa história aí de como é que você se integrou à nossa equipe. Bom, eu sou formado em jornalismo também, estudei em Bauru. De Bauru eu trabalhei em Araraquara, no interior de São Paulo, depois trabalhei em Ribeirão Preto. São 2 anos no jornalismo impresso, em jornal impresso e revista, e depois entrei para a comunicação empresarial, onde eu trabalhei por mais uns 5, 6 anos, e daí eu cheguei à Conceito Comunicação há 15 anos atrás. Em 2008 foi quando a gente se conheceu e começou essa jornada que chegou aqui em 2023, completando 33 anos. Foi assim. Puxa vida, hein? É tempo, em 15 anos, né? E por fim, Marcela, como você chegou, qual é a sua formação e como é que você chegou, como é que começou a sua história? Conta pra gente na Conceito Comunicação. Ela não é muito diferente da história da Juliana. A Conceito é meu primeiro e meu único emprego na área de comunicação. Eu sou formada diferente dos meus colegas em Relações Públicas, lá na Unesp em Bauru. Tenho pós-graduação no mesmo curso que a Ju fez, em épocas diferentes, né? Acho que a Ju era minha veterana de pós-graduação. E eu, como sou a caçula do grupo, tenho só 14 anos de Conceito. Fiz 14 anos agora em maio de 2023. Bom, isso é bacana a gente ouvir isso, porque também o Sérgio também foi praticamente a primeira experiência dele, a Laura também quase que começou, foi com a gente, quer dizer, as pessoas chegaram na Conceito, começaram trabalhando na Conceito e ao longo do tempo conquistaram a confiança, né, nossa e pela empresa, pela comunicação, e se tornaram sócios, né? Hoje nós somos 7 sócios na Conceito Comunicação, isso me dá muita satisfação, né, da gente trabalhar nesse formato de sociedade, né? A nossa atividade é uma atividade muito mais complementar do que hierárquica, então acho que essa é uma característica da Conceito e por isso acho que as pessoas entram, né, como vocês entraram e ficam na Conceito, né? Mas isso está muito alinhado, Gustavo, com os valores da empresa, né? Dentro dos valores da Conceito a gente tem essa questão de desenvolver pessoas. Então, quando a gente escuta as nossas histórias, a gente realmente vê que o valor, ele não é uma coisa que está simplesmente escrita no site. Ela faz parte da nossa essência mesmo, né? Que bom, então. Acho que, então, para contar um pouco mais até dessa essência, vamos falar um pouco de trajetória, né? Eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouco desse período, sintetizasse esse período na Conceito, como é que foi esse início, essa experiência para chegar até hoje aqui, né, Ju? Como é que você pode resumir um pouco a sua trajetória na Conceito? Quando eu entrei era muito diferente, né? A imprensa era diferente, os meios de comunicação, né? Tinha muito mais imprensa do que tem hoje. E até a internet estava começando. Eu lembro muito bem que na Conceito tinha uma caixinha de papelzinho para enviar fax.
os releases, a gente, além de enviar pela internet, que não era confiável, a gente mandava fax dos releases para as redações. Então, você vê como a mudança, né, como a tecnologia mudou muito, né, hoje facilita demais, porque tinha vezes que a gente tinha que levar o release na redação, não dava certo. Então, você vê como que mudou e a tecnologia ajudou muito hoje, é tudo muito rápido, com celular você consegue mandar um texto, você consegue aprovar, você tem muito mais agilidade, a informação chega muito mais rápido, né? Então, eu tive o privilégio de acompanhar essa trajetória desde, assim, quando era mais difícil, né, de a gente se comunicar. Muito bem, quer dizer, a gente vive num segmento, numa atividade que está em permanente transformação, né? Que é a comunicação, né? Se o mundo está mudando, a comunicação está mudando ainda de forma mais intensa e mais rápida. E acho que todos nós vivemos isso, né? E experimentamos isso de forma prática na Conceito. Rodrigo, como é que foi essa sua trajetória na Conceito, lidando com tanta transformação e mudança na comunicação? Eu queria destacar aqui essa questão da longevidade, que já foi dita aqui, que é uma característica dos sócios, das pessoas que entram na empresa e continuam na empresa, é uma característica também dos nossos clientes, né? Nós temos clientes de bastante tempo de relacionamento, de atendimento. Apesar de todas as transformações, a gente vai mantendo essas relações, aprofundando, desenvolvendo, evoluindo nessas relações com os clientes. Eu lembro disso porque quando eu entrei na empresa, eu comecei a atender um cliente que é o cliente que eu atendo até hoje, de certa forma, e evoluir nele. Eu acho que vale a pena como exemplo, que é um cliente onde eu entrei para ser um apoio de atendimento e hoje eu cuido da gestão desse cliente da conta, né? Então, assim, isso resume bem essa evolução de aprendizado que também, não só nas habilidades que a gente precisa ter para trabalhar com comunicação, mas a gente se desenvolveu também para conhecer como funciona uma empresa, já que a gente é sócio, acabou tendo que aprender sobre administração, sobre finanças e sobre tudo que rege o nosso negócio. Isso é muito interessante ouvir isso, né? Quer dizer, a gente fala que a comunicação está em transformação, mas nós estamos também em permanente transformação. E você deu esse seu relato sobre como é que você foi mudando né, até as suas atividades, as suas funções, tudo isso num ambiente de muita agilidade e rapidez. Não é isso, Marcelo? Acho que a comunicação ela não permite para a gente ficar muito, muito quietinho, não, né? Você entrou na Conceito de um jeito, hoje, como é que você se sente, né? Como é que você define essa sua história aqui na Conceito Comunicação? É uma evolução não só profissional, mas pessoal também, e pessoal e profissional, porque não são duas pessoas diferentes, né? É uma única pessoa que cresceu ao longo desses 14 anos. Mas quando eu escuto vocês falando disso, eu fico pensando muito nessa questão eu sou relações públicas, eu tenho um olhar diferente para a comunicação. Mudam-se os meios, a gente muda o canal, o local, mas a essência da comunicação, ela permanece a mesma, que é criar interação, interlocução, relacionamento, né? A gente costuma dizer em relações públicas que a causa formal da nossa profissão é a relação, é estabelecer relação. Então, a gente vê a transformação desses canais, desses meios, mas a importância da gente ter olhar para a essência e não se deixar perder e se deslumbrar nesse mundo tão rápido, né? Tá tudo cada vez mais ágil, tá cada vez mais acelerado e é importante a gente, enquanto comunicadores, né? Às vezes, muito mais parar e aprender a ouvir do que falar. Eu falo que comunicação não é só a fala, não é só o ato, mas principalmente a capacidade que a gente tem de ouvir, de refletir, para poder aí construir as mensagens para os nossos clientes, estabelecer os contatos que eles precisam, fortalecer as relações que eles querem atingir com os públicos-alvos. De cada forma que a gente faz isso é muito conceitual. Então, é uma evolução muito maluca, né? Se eu for para pensar, porque eu saí da faculdade, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram, a gente tinha muito menos WhatsApp. O mais sensacional na época era a gente ter um BBM pelo BlackBerry. E hoje tá tudo num celular, né? A gente faz tudo em 1 minuto e meio por um WhatsApp. É impressionante, às vezes eu fico meio assustada. Bom, ouvindo vocês falarem isso, né,
a gente vê como, talvez o que o Rodrigo tenha dito, né, da longevidade de alguns clientes, né, eu acho que essa nossa transformação, né, como profissionais bem atentos ao que está acontecendo, talvez possa explicar por que a Conceito é uma empresa que está chegando aos 33 anos de atividades, né? Se você pega a estatística no Brasil, né, quantas empresas morrem no primeiro ano, quantas morrem depois de 5 anos, quantas morrem depois de 10 anos, né? Quantas empresas eram grandes nos anos 80 e hoje nem existem mais, quantas empresas nem existiam nos anos 80, hoje são as maiores do mundo. Então isso dá uma satisfação muito grande e nessa conversa a gente percebe por que a Conceito está chegando aos 33 anos. Então a gente falou um pouco da gente, vamos falar um pouco da Conceito, né? A gente falou de história do passado, mas a gente sabe que história e passado não garantem nada no futuro, né? Juliana, como é que você enxerga hoje a Conceito, né? E o que você prevê para a Conceito para os próximos anos? Hoje eu acho que a Conceito é uma empresa bem estruturada. A gente tem no nosso quadro, né, de sócios posições definidas, né, para o atendimento, para manutenção desse cliente, né, e atendimento, que a gente consegue planejar várias ações, a gente consegue, tem o apoio a gente trabalha em duplas, né, em cada cliente, quando a gente tem esse suporte para a gente planejar e executar ações das mais diversas áreas da comunicação, né, na assessoria empresarial, para atender a demanda do cliente. Então, eu vejo a Conceito como uma empresa que a gente consegue fazer o que a gente promete, né? O que a gente promete para o cliente, a gente executa, a gente vai atrás, a gente se vira, e consegue fazer um bom trabalho, atende às expectativas e acho que é isso que fideliza os clientes, né? Eles permanecem com a gente porque a gente consegue atender as expectativas. E acho que para o futuro, eu penso que com essa tecnologia cada vez mais rápida, com esse acesso e a comunicação rápida, né? Tem que ser ágil. Acho que a agilidade é o nosso ponto forte também. A gente sempre atende o cliente na hora certa, né? Na hora que ele precisa. Então, eu acho que a gente mantendo nossa postura e acompanhando a evolução, né, da comunicação, dos meios de comunicação dos veículos, hoje com influenciadores digitais, com ações de relacionamento, a gente consegue acompanhar as tendências e atender, né, o que o mercado está pedindo. Muito bem, interessante ouvir mesmo essa sua análise, né? Às vezes, normalmente a gente está na correria, no corre, né? E não consegue parar e pensar aquilo que a gente está fazendo e aqui conversando a gente consegue realmente extrair um pouco dessa análise do nosso trabalho, da importância dele, como é que ele é realizado, né? Essa questão de, na Conceito, tarefa dada é tarefa cumprida, planejamento, agilidade, né? Que são aí, acho que alguns dos atributos muito, muito claros da Conceito e que explicam por que a gente está aqui. Bom, Rodrigo, então vamos mandar a mesma pergunta para você, né? Como é que você enxerga a Conceito hoje e também o que você sente, né? O que faz a gente ser diferente ou forte o suficiente para encarar esse futuro tão inesperado e rápido que todo dia acorda diferente para a gente? Eu enxergo a empresa uma empresa muito sólida, com grande experiência, que entrega com qualidade. E eu acho que o diferencial que a gente tem é o fato de todos os profissionais serem bastante experientes e multitarefas e apostarem, assim, investirem muito no relacionamento olho no olho com o cliente. Então, em todos os clientes que a gente atende, de diferentes formas, de diferentes tamanhos, a gente tem um relacionamento muito próximo com o cliente, conhece muito bem ele, conhece a realidade, sabe prever soluções, crises, trabalhar com diversos cenários com rapidez e agilidade, que acaba, na minha opinião, diferencia do mercado, que pode trabalhar em escala, né? Pode trabalhar numa escala até maior, mas eu acredito que a gente tem um diferencial de unir a experiência com a agilidade e um conhecimento das soluções que são adequadas para os diferentes clientes. Eu acho que isso faz da gente uma empresa forte, ainda com um diferencial para concorrer com os concorrentes e as novidades que estão sempre surgindo nesse mercado nosso de comunicação. Muito bem, assim, ouvindo você falar, eu acho que assim,
uma palavra que pode resumir um pouco isso tudo que você falou, assim, comprometimento, né? Esse comprometimento é estar próximo do cliente, entender a necessidade do cliente, conhecer o mercado onde o cliente está, né? Porque se você não conhecer, como é que você vai propor, né? Tá do lado do cliente quando ele precisa. Acho que talvez seja também uma característica da Conceito estar aí completando 33 anos e eu acho que pulsando, né? Querendo mais, né, Marcela? E você, como é que você enxerga hoje, né, a Conceito, o que a Conceito é forte, talvez o que a Conceito precise se fortalecer um pouco mais, e por esse futuro aí, né, como é que nós vamos estar calçado nesse mercado de comunicação para enfrentar esses dias que vão vir com os nossos atributos? Acho que o grande diferencial da Conceito é que, literalmente, a gente veste a camisa do cliente, né? E quando a gente entende isso, e não só a camisa do cliente, mas a nossa camisa, todo mundo que está dentro da Conceito, não só por ser sócio, mas por uma característica pessoal de cada um, todo mundo veste essa camisa e faz a coisa acontecer, se dedica para que faça sentido, faça sentir e a coisa aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que o nosso hoje é muito forte, né? A gente vê poucas empresas que conseguem que os seus sócios atendam os clientes de começo a fim, acompanhando todos os processos, cuidando para que todos esses processos sejam executados com excelência. Eu acho que isso é o nosso principal diferencial e o que vai nos levar a ir para um futuro maior. A gente tem grandes desafios, a comunicação ela muda a cada minuto. Eu costumo dizer que a gente aprendeu uma coisa hoje, amanhã ela já não é mais verdade, porque ela já se transformou. Essa mudança da comunicação é muito rápida. E essa disposição de todo mundo se atualizar o tempo todo também faz com que a gente tenha aí mais 30 anos, né, pela frente, no mínimo. Muito bem, é bom a gente ouvir essas afirmações com convicção, né? E a gente vive, como vocês falaram, esse mercado, né, que pulsa, que muda, que cada dia coloca um desafio diferente para a gente, né? Então, vamos falar um pouco desse mercado, Juliana. Que é essa, né, essa quantidade aí de empresas, veículos de comunicação, mensagens, produtos a serem divulgados e como é que o mercado da comunicação está funcionando hoje e como é que nós vamos continuar ali com uma imagem muito forte dentro dele. Como é que você, aliás, enxerga esse mercado de comunicação hoje, que você trabalha no seu dia a dia? É um mercado amplo, a gente tem várias mídias hoje, né, para se comunicar, não só a imprensa. Então, o cliente não está preocupado só para a comunicação com a imprensa, mas a comunicação interna, a comunicação no seu site, no seu blog, com influenciadores digitais. Eu acho que tudo tem que estar alinhado, falando a mesma linguagem. Então, a gente tem um padrão, né, para atender as empresas e que todas a comunicação como um todo ande e seja alinhada, né, esteja em sintonia com o que a gente está falando de um determinado assunto para a imprensa, esse determinado assunto esteja falando em todos os outros canais também do cliente, né? Então, o mercado ele é muito rápido e tem hoje em dia não é só jornal e nem revista, nem sites. A comunicação também nas redes sociais do cliente é importante, porque às vezes coloca uma coisa que pode virar uma notícia, acaba virando uma notícia, pode virar uma crise. E a gente tem que estar preparada para acompanhar todas essas comunicações e alguns deslizes que possam acontecer, né? Rodrigo, o mercado, ele a gente vive, né? A Conceito está baseada numa região que é economicamente forte, né? Ribeirão Preto, o agronegócio é muito forte. A Conceito está presente no agronegócio como em outros segmentos também, né? Como é que você analisa essa assim? A Conceito não é uma agência que trabalha somente com um ou dois segmentos, né? Quais são os segmentos que você atua ou que a Conceito atua, que você acha que a gente tem uma boa presença, uma presença marcante? Olha, a gente tem uma expertise grande em diferentes segmentos, no agro, em educação, em construção civil. A gente atua na área de serviços e atendimento também a profissionais liberais, enfim, médicos, advogados.
E uma característica da gente ser uma agência respeitada e conhecida no interior de São Paulo por atender grandes marcas de projeção nacional e até internacional. Então, assim, a gente tem um conhecimento muito grande de como funciona a comunicação no interior de São Paulo. Até trouxe um número aqui para a gente ter em mente. A gente se relaciona com veículos de comunicação. Se a gente pegar uma região de cidades como Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, São Carlos, que bate aí mais de 11 milhões de pessoas potencialmente atingidas por esses veículos de comunicação, como televisões, rádios, enfim, que é essa mídia tradicional que ainda é muito importante para as marcas que a gente atende, que são marcas de amplitude nacional e que precisam estar bem posicionadas no interior de São Paulo, que é uma fatia importantíssima da economia brasileira. Então, assim, eu acho que a gente atua numa área muito importante com grandes marcas, porque a gente conhece bem essa região e sabe oferecer o que essas marcas precisam para se conectar com as pessoas nessas localidades importantes. Muito bem, você citou aí a imprensa, né? Até no primeiro bloco a gente comentou sobre isso. Alguns anos atrás, algumas pessoas questionaram até se a importância da imprensa, se a imprensa tinha perdido relevância, né, com as transformações do mercado, e a gente entende hoje que não, que a imprensa continua forte, atuante, é um pilar da democracia, e acho que é por isso que a Conceito continua sendo muito procurada para atuar nessa área. A gente fala assessoria de imprensa, mas para ser mais, né, atuar hoje em PR, né? A Conceito é muito forte, e a gente até questionou isso há um tempo atrás, se a gente ficaria... será que as outras áreas da comunicação tomariam conta e a imprensa perderia importância, e com isso a gente perderia participação no mercado? E a gente viu que não, né? Que a imprensa continua sendo realmente um pilar que garante até a existência da democracia. E a imprensa ajuda a gente a lidar, né? A trabalhar, a construir e falar de algo muito importante nas relações públicas, né, Marcela? Que é a reputação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a Conceito enxerga, né, essa questão de cuidar, né, de lapidar, de proteger a reputação das marcas que a gente representa, seja de pessoas, clientes, instituições. Acho que muito mais do que reputação, né? A gente tem uma vantagem competitiva de ter uma equipe plural formada de relações públicas e jornalistas que tem um olhar muito estratégico para essa questão da reputação. Então, quando a gente fala de imprensa é um público com quem a gente quer se relacionar, mas também é um canal pelo qual a gente se comunica com outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente quer atingir o mercado financeiro e potenciais investidores para um cliente, e a gente utiliza de estratégias de assessoria de imprensa para impactar essas pessoas, para que as mensagens que a gente quer reforçar e quer passar impactem essas pessoas de uma forma direta e indireta. E quando a gente fala de reputação, né? Eu falei de causa formal, né? De relacionamento ser uma causa formal das relações públicas, reputação é a nossa causa final, né? Quando a gente olha para o mercado, é a consequência... Reputação, o Jeff Bezos fala, né? É o que falam de você quando você não está na sala. Então, não é o que a gente está vendendo agora, nesses 5 minutos, mas o nosso trabalho ele vai muito em construir o que as pessoas vão falar dos nossos clientes enquanto eles não estão na sala, para daqui 5, 10, 20, 30 anos. E a gente tem feito isso ao longo de 33 anos para grandes marcas, né? Que é uma satisfação incrível poder contar essas histórias, não só por meio da imprensa, mas por meio dos colaboradores através de ações de comunicação interna, por meio dos influenciadores digitais nesse novo mercado, porque o ambiente digital ele é muito democrático, ele dá voz para todo mundo. Ele cria milhares de formadores de opinião, né, que tem voz, onde antigamente na imprensa a gente tinha um jornalista que se posicionava, falava, e ele acabava sendo ali um formador de opinião. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode virar um formador de opinião, né? A gente vê
quantos influenciadores digitais com milhares de seguidores aí formando opinião pública. E aí vem uma questão da responsabilidade, que a formação em jornalismo não pode ser deixada de lado, porque quando a gente vai para a faculdade, e não só de jornalismo, mas de relações públicas, eu me pegava pensando, por que eu estou aprendendo a falar sobre antropologia, sociologia, filosofia? E hoje eu entendo que todas essas matérias que foram base para chegar na parte prática me fizeram criar um pensamento crítico e entender as coisas. E acho que é esse o grande diferencial de responsabilidade que um jornalista, um profissional de comunicação formado tem frente a milhares de vozes que surgem aí na internet e que muitas vezes criam fake news, porque elas simplesmente saem agindo, replicando e criando fake news. Então, assim, o trabalho de comunicação, né, dentro desse mundo desafiador, é construir mensagens que sejam sólidas, que a gente chama de colchão reputacional, às vezes, no nosso dia a dia, para que a imagem corporativa dos nossos clientes frente aos seus públicos de interesse, ou stakeholders, ou spreaders, tem vários nomes aí dentro do mercado, seja forte, consistente e de uma forma muito clara, né? Transparente. Eu acho que transparência dentro da comunicação é fundamental. Não existe reputação forte sem transparência. Não existe uma reputação sólida sem coerência. Então, acho que tudo isso faz parte da construção dessa reputação, né? Que legal. Assim, eu acho que realmente é um diferencial da Conceito essa questão da gente ser uma equipe de relações públicas e de jornalismo, né? O profissional de relações públicas, né? Você é relações públicas, a Sônia também, quer dizer, deu uma força, né, para esse time da Conceito, né, complementando as qualidades, né, e as características dos jornalistas, né, e que esse casamento foi muito interessante, né? A gente consegue realmente, ao longo do tempo, no atendimento aos clientes, dar respostas mais completas, né, utilizando todo esse conhecimento que a gente tem. Você citou aí uma coisa que eu gostaria agora de botar aqui no debate, que é a questão de fake news, né? Fake news e crise, né? A fake news ela surgiu muito forte nos últimos anos. Existem vários canais para elas serem disseminadas. Elas são tão fortes que elas são capazes de interferir em eleições, né? E nós, profissionais de comunicação, acho que somos profissionais habilitados para entender, compreender os mecanismos dessa não sei se a gente poderia chamar de praga moderna, né? Acho que as fake news sempre existiram, mas hoje em dia elas são muito, muito fortes, né? Elas estão presentes no dia a dia e isso gera crises potenciais. Quer dizer, as crises, a Conceito, eu acho que ela nos últimos anos, os profissionais da Conceito se acostumaram a ter que lidar com diferentes crises e muitas delas a partir de fake news. Juliana, como é que você enxerga essa questão da importância da comunicação institucional, da comunicação estratégica pensada para combater as fake news, que geram crises para os nossos clientes e enfim, para diversas personagens, marcas aí na sociedade? É muito importante, né? A comunicação que nem disse a Marcela, né, tem que ser transparente, coerente e tem que combater, né? Tem muita fake news que às vezes surge do nada, né? Às vezes comentários são os formadores de opiniões anônimos, né? Que acaba gerando uma fake news de uma empresa, de um negócio, que acaba afetando o dia a dia do lugar. Então, a gente tem que passar mensagens sempre com a comunicação sólida, sempre com mensagem reforçando o posicionamento da empresa, o que ela faz, como que ela age, mostrando que a fake news não cabe ali, que não é verdade, né? Sem citar, lógico, a fake news. E a crise também é outro fator que a gente tem na Conceito. Os sócios são muito preparados, né? Quando chega uma crise para a gente, que é vamos dizer, uma ruptura da normalidade de uma empresa, a gente tem que ser muito ágil, a gente tem que parar o que está fazendo, ir no lugar, né? Ou atender
prontamente, saber o que está acontecendo, fazer uma mensagem, um posicionamento rápido, porque as redes sociais, a imprensa vai disseminar o que eles estão vendo e a empresa, é importante para a empresa ter esse posicionamento o quanto antes para se defender, né, do que está acontecendo e se posicionar. E com isso também o público interno está falando a mesma língua, né? Porque não pode, numa crise, ou numa fake news, os funcionários começarem a discutir coisas que não estão certas. Isso acaba gerando crises imensas, né? Então, os funcionários também estão alinhados com o mesmo posicionamento da empresa e que não podem falar a respeito, né, numa rede social, se pronunciar, que isso cabe à empresa se comunicar, né? Acho que a gente tem, né, as crises, elas estão aí, a gente falou de fake news, mas pode ser, né, Rodrigo, um acidente, uma denúncia, uma declaração mal interpretada, né, e elas surgem sem aviso, né, eu acho que nós na Conceito, isso tudo que a Juliana falou, né, no final das contas, a gente tem até são planos, né, um manual de como agir, às vezes até de hora a hora, dia a dia, né, os diferentes segmentos da empresa, do cliente, a área jurídica, a área de comunicação, a área operacional. Isso é uma coisa que vem se repetindo, né, e pode acontecer com qualquer marca, com qualquer empresa, né, e a gente já passou por várias situações e eu acho que a gente pode dizer, né, até com orgulho, que a gente sempre atuou de uma forma muito estratégica, defendendo marcas, reputações, né? Como é que a sua experiência nessa área de crise é bem grande, né, Rodrigo? Sim, é bem grande. Eu já atendi segmento de telefonia, com bastante tempo atendendo telefonia, que sempre foi um líder de reclamação em órgãos de defesa do consumidor. Então, assim, acumulei uma experiência bastante grande em atendimento à crise, que, como você disse, ela pode ser uma crise operacional, que acontece porque aconteceu um incidente, um acidente ou algo que precisa ser respondido ali imediatamente, ou uma crise institucional, que envolve uma denúncia, uma investigação, algo que afeta a reputação da empresa. E não só a reputação, afeta negócio, afeta as pessoas que trabalham na empresa, né? Essa questão da comunicação clara, ágil e transparente, ela é importante para todos os públicos envolvidos, né? Não é só uma resposta à imprensa. Como a Marcela disse, a imprensa é um canal que fala com diversas comunidades de relacionamento. Então, quando você se posiciona diante de uma crise, você está falando com todas as comunidades com as quais você se relaciona. Aquela comunidade ali, física mesmo, local, do lado de onde a tua empresa está instalada, os colaboradores, a família, as autoridades, as entidades de classe. Então, como você disse, a gente já tem uma grande experiência nisso, a gente tem planos de atuação para isso, a gente cria comitês de crise, de gestão de crise, junto com as empresas que a gente atende. A gente atende grandes empresas que já estão estruturadas para isso, né? E até as menores empresas a gente também está sempre de prontidão. Na verdade, é um plantão 24 horas, preparados para qualquer coisa que aconteça, porque a agilidade eu ainda acredito que é uma característica mais importante, aliada à experiência de vários acontecimentos que você acumula e resolve e atende. Ela é fundamental para essa hora, que é a hora que o cliente, acho que é a hora que ele mais valoriza a gente. Agilidade e experiência. Isso que se a gente está chegando aos 33 anos, é porque a gente tem experiência, né? E a gente tem experiência porque eu acho que a gente sempre atuou com agilidade, né? A gente, acho que na Conceito, uma característica nossa é sempre responder muito prontamente ou conversar com o cliente, sempre balizando ele da necessidade de não deixar a ausência da informação poder aumentar, né, o potencial da crise. Marcela, você tem medo de crise ou não? Acho que não é medo a palavra, mas é aquela angústia de quando ela chega, você fala assim, meu Deus, a gente sabe que nem toda crise é anunciada, mas algumas crises são previstas, né? Elas fazem parte do mapeamento de risco dessas marcas, e
dentro da comunicação, né? A crise não é comunicação, gestão de comunicação na crise, ela não é naquele momento. Ela começa muito antes com a criação de narrativas positivas, de uma agenda positiva de comunicação junto aos seus públicos de interesse. Começa nesse mapeamento, nesse comitê de crise que o Rodrigo trouxe para a gente, definindo, né, quais são os riscos operacionais, os riscos institucionais, desenhando, inclusive, já possíveis respostas, como agir nessas situações, mas é sempre aquele frio, acho que não é nem angústia nem medo, é um frio na barriga quando a crise chega. Porque quando ela chega, você tem que ser muito ágil e tem que pensar muito rápido. A tomada de decisão ela tem que ser muito rápida. E de vez em quando é preciso a gente não ser imediato. Eu acho que agilidade não pode ser confundida com imediato, com imediatismo. Porque uma coisa que é respondida de forma imediata, sem reflexão, às vezes pode se complicar lá na frente. Pode potencializar. Pode potencializar. Então, o papel da comunicação, né, o papel do jornalista, do relações públicas, nesse momento, né, do assessor, vamos chamar assim, é olhar para isso com muita cautela, né? Muita serenidade até. A gente costuma dizer que crise às vezes dá essa ansiedade, mas eu acho que a gente tem que ser muito sereno para olhar, porque ela é parte inerente. Todo mundo está sujeito a uma situação corriqueira de um incidente, um acidente. E no ambiente digital, isso se potencializa, né? Porque a visibilidade é exponencial. É exponencial. Então, tenho medo de crise? Não. Tenho um frio na barriga quando ela chega. Eu queria acrescentar uma questão, a questão da crise ligada à fake news. Que a fake news é um fenômeno tão... chega a ser interessante, porque ele muda muito rapidamente. Hoje em dia, a gente tem fenômenos de portais e canais, enfim, seja no Twitter, no Instagram, que são canais de notícia, mas ao mesmo tempo também de humor, com grande engajamento, que trabalha com notícia misturada com humor, que você não sabe se aquilo é uma notícia, se é uma manchete, que é algo que acabou de acontecer, ou é uma coisa que aconteceu há muito tempo e está sendo reciclada porque é um meme, é uma notícia meme. Então, eu acho que esse fenômeno, na verdade, jogou luz sobre a importância dos comunicadores, das pessoas que trabalham com comunicação, sejam formados ou não, que tenham responsabilidade ética com apuração de informação, com checagem da fonte, com crédito, né? Com dar crédito para a origem daquela notícia, que hoje em dia tudo é muito disseminado, assim. Todas as cidades, quando eu falei do interior de São Paulo, cada grande cidade do interior de São Paulo tem o seu canal de Instagram conhecido pela cobertura de humor policial e ao mesmo tempo de notícia, que é uma coisa meio misturada, que tem um espaço muito grande e que não deixa de ser jornalismo, não deixa de ser um canal de relacionamento para a gente também, que em pouquíssimos segundos pode disseminar uma foto de um lugar com um texto que não tem nada a ver com aquele lugar, mas a foto pode ser de um cliente seu, pode viralizar e aquilo se transforma em algo que é piada, mas ao mesmo tempo desinformação. Nossa conversa mostra assim, o quão complexo, né, se transformou o mundo de hoje nessa área de comunicação. Quer dizer, quantos fatores podem influenciar uma comunicação bem-sucedida de uma comunicação mal-sucedida? A gente está falando de crise aqui agora há pouco, mas a gente, né, quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, né, não é achar que a comunicação é crise todo dia, não, viu, gente? A crise também faz parte, né, de qualquer negócio, e nós, na comunicação, somos preparados para lidar com essas situações que saem da normalidade, mas também nós trabalhamos com campanhas, com divulgações propositivas, né? de lançamento de produtos, de empreendimentos, de serviços, novidades, né? Que a gente transforma em notícia. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente, né? A gente consegue ser um importante agente na disseminação de algo novo que está chegando no mercado, e a gente sempre se utiliza da
estratégia, né, Juliana? A estratégia acho que faz parte da comunicação, né? A gente não faz nada por impulso, né? A gente pensa bastante, planeja, né? Desenha cenários para conseguir oferecer algum tipo de plano de ação propositivo para os nossos clientes, né? Como é que você enxerga a importância da estratégia no nosso trabalho? A estratégia é fundamental, né? Porque a gente consegue chegar onde o cliente deseja, né? Se ele quer ter uma visibilidade da marca dele em tal patamar, de ser uma empresa com uma reputação boa, uma credibilidade, a gente tem a função de comunicar isso com várias mensagens, né? Mostrando que a empresa tem atuação importante, que ela, por exemplo, o seu negócio é importante, a venda, o produto, o serviço, né, seja lá o que for. E com isso você vai construindo a imagem da empresa, né? E fica fortalecida com o tempo. Por isso que a assessoria de imprensa é um serviço que não é a longo prazo, porque a gente vai comunicando, vamos dizer, pílulas, né? Coisas pequenas aos poucos, né? Os diferenciais do cliente de forma estratégica até atingir o todo, né? Atingir que as pessoas reconheçam que a empresa tem credibilidade, tem uma reputação, que é confiável, passa segurança, que o que fala é o que ela faz. Transparência. Então, eu acho que a estratégia tem que estar muito alinhada com onde a empresa quer chegar também, né? Sem sombra de dúvida. Acho que esse conhecimento, né, da estratégia como algo fundamental no nosso trabalho, eu acho que também justifica isso que você falou, e o Rodrigo já tinha comentado, a longevidade de alguns clientes. Né? Temos clientes, aí acho que já estão chegando a quase 30 anos, né, de atendimento, outros 25, 20, 15 anos. Essa longevidade, Rodrigo, você consegue atribuir ao que mais o que a gente oferece e que a gente tem esse reconhecimento? O que o cliente entende, o que ele enxerga na gente que justifica ele renovar e ter a gente como um parceiro por tanto tempo? Eu acho que a gente tem credibilidade, a gente constrói um relacionamento, como a gente trabalha com a reputação do cliente, a gente constrói a nossa reputação de forma sólida nos relacionamentos com os nossos clientes. E eles acabam sendo os nossos assessores de imprensa, né? Os nossos clientes divulgam a nossa marca, falam para os outros da gente, né? A gente faz o trabalho de divulgar a marca, os negócios e as pessoas, mas as pessoas também falam da gente, né? Vocês que estão aqui em Ribeirão Preto, eu não estou aqui há 33 anos, mas vocês estão aqui há 33 anos, vocês já criaram uma comunidade de relacionamento, de conhecimento muito grande, que gera esse boca a boca mesmo de quem tem credibilidade, que é basicamente o que a gente tenta fazer, como a Juliana estava falando, de trabalhar com estratégia, com pílulas de informação, de construir a longo tempo a reputação de uma empresa. Eu acho que a Conceito tem essa construção por inúmeros casos que ela foi bem sucedida de trabalhar e apresentar. Acho que a Sônia deve ter contado, talvez relembrado, diversos segmentos, negócios, empreendimentos que chegaram em Ribeirão Preto nessas últimas 3 décadas, que a Conceito ajudou a comunicar e a construir a história dessas pessoas, dessas marcas, né? Isso é uma coisa interessante que você trouxe de como é que a Conceito se vende, né, Marcela? Justamente, né, talvez a gente nem tenha esse papel de sair nos vendendo comercialmente, né? O nosso próprio serviço, o nosso próprio cliente que divulga a gente, né? A gente é muito mais procurado do que saímos a buscar, porque a natureza do nosso serviço não né? Você não compra uma assessoria de imprensa ou uma consultoria de relações públicas
públicas, na prateleira do supermercado, né? É diferente a natureza do nosso negócio, mas eu acho que assim, a gente fica, até comentei isso no primeiro bloco, a gente fica mais feliz que os nossos clientes quando a gente consegue entregar um serviço que deixa ele feliz, né? A gente fica feliz quando o nosso cliente está feliz, mas acho que a gente fica mais feliz ainda quando consegue fazer um bom trabalho. Eu acho que isso se reflete nessa procura que a Conceito, às vezes, nós somos procurados para fazer a proposta. É claro que a gente não está deitado em berço esplêndido, muito pelo contrário, né? A gente trabalha arduamente todos os dias, mas a gente tem essa característica, né? De sermos procurados porque alguém falou de um trabalho já feito, de um trabalho realizado, alguém nos indicou, né? Isso é positivo ou isso a gente precisava se mexer um pouco mais? O que você acha? Nossa, que pergunta difícil. Eu, como uma pessoa que sou muito inquieta e muito incomodada no bom sentido da palavra, eu acho que, assim, é muito legal ver esse reconhecimento que a gente tem dos clientes que chegam por indicação de outros clientes, mas eu tenho sempre essa dúvida se a gente não pode ser mais proativo nessa captação. Não é a nossa característica. Até porque nós somos muito bons comunicadores frente a muito bons vendedores. Eu acho que o grande diferencial do nosso dia a dia é que a gente... isso que você falou é muito legal, né? A gente vibra muito com os resultados que a gente conquista, com as entregas que a gente faz. Então, quando elas são muito bem sucedidas, o cliente fica feliz, mas a gente fica triplamente feliz. A hora que a gente vê o resultado, seja num jornal de repercussão nacional, seja num portal de repercussão local, seja um vídeo que um influenciador digital postou e ele conseguiu entender a mensagem que a gente quer passar, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão, né? De comunicar e comunicar com entusiasmo. Acho que isso faz a grande diferença. O nosso entusiasmo chega para as marcas, para as pessoas, fronteira afora. E eu tenho casos engraçados, assim. Eu me lembro, a gente tem uma ampla rede de comunicação, a gente faz parte de uma rede de comunicação muito grande para um cliente que a gente atende há 30 e tantos anos, eu nunca sei se 32, 33, 31, onde a gente tem contato com várias agências do Brasil inteiro. E isso também é um grande diferencial, porque a gente está aprendendo com as regionalidades o tempo todo, a gente está compartilhando, a gente está trocando. E uma pessoa pediu uma indicação no Paraná, e essa pessoa do Paraná indicou a Conceito, sem saber exatamente o que era, porque era uma pessoa de São Paulo, perguntando num grupo do Paraná que precisava de uma agência em Ribeirão Preto. Então, assim, a gente chega a outros estados, a outros grupos, por meio de uma rede de relacionamento profissional muito forte, muito sólida. Acho que cada um aqui construiu, né? Você fez faculdade em São Paulo, Sônia fez faculdade em São Paulo, Rodrigo e eu fizemos faculdade em Bauru, Juliana, Sérgio e Laura fizeram faculdade em Ribeirão Preto, e de alguma forma todas essas pessoas que já estiveram conosco em algum momento da nossa trajetória, seja na universidade, seja na pós-graduação, nos cursos de extensão que a gente faz ao longo da vida, né? A Ju falou que fez curso na Unicamp, já fiz um monte de curso em São Paulo, nos possibilita chegar às pessoas, né? E esse entusiasmo que a gente tem das entregas bem-sucedidas, onde a gente compartilha, seja no resultado final para o cliente, seja nas nossas redes sociais pessoais e da Conceito, seja no contar para um colega como foi, isso chega. Então, isso impacta positivamente e cria essa onda das pessoas chegarem até a gente. Mas a pergunta será que a gente tem que ser mais proativo? Não sei. Acho que é uma resposta que a gente pode pensar. Aí. A gente está pensando nela todo dia, mas você falou, apontou aí algo muito
muito forte, né, que são os relacionamentos. Realmente, a Conceito ela está sediada em Ribeirão Preto, mas a gente atua em Ribeirão Preto, a gente atua em São Paulo, a gente atua no Brasil inteiro, a gente atua em parceria com outras agências. Então, qualquer ação, qualquer divulgação nossa, a gente, muito rapidamente, a gente consegue atingir né, os locais de interesse, né, as praças de interesse dos nossos clientes. Acho que essa é uma característica que aos 33 anos a gente pode realmente bater na mesa e dizer, nós estamos muito presentes, né, em vários locais e baseados nos nossos relacionamentos construídos ao longo de todo esse período. Eu queria, acho que, ir para uma rodada final, né? A gente falou um monte de coisa, quem está assistindo, quem gosta de comunicação. Acho que terminar com uma mensagem assim, o que te motiva, Juliana, Rodrigo e Marcela, a trabalhar com comunicação, né? Que essa atividade tão diversa, envolvente, que está o tempo inteiro nos requisitando, né? De manhã, de tarde, de noite, quando a gente está dormindo, a comunicação não para, né? O que motiva você, Juliana, a trabalhar com uma profissional de comunicação? Nossa, são várias coisas. Primeiro é você informar, né, a sociedade do que o seu cliente está fazendo. E, às vezes, a informação é uma utilidade pública que acaba gerando muito reconhecimento ou muita adesão das pessoas que vão atrás. Então, você se sente assim, satisfeita que você cumpriu sua missão de ter conseguido despertar nas pessoas o interesse por aquela informação, ou, se não é uma utilidade pública, você despertar uma paixão com a sua mensagem, você fazer com que as pessoas se apaixonem, se encantem com aquilo e vão atrás do cliente que você divulgou e vão atrás do produto que você está no release. E isso é muito importante porque... Não é importante, é muito satisfatório, porque você vê que as pessoas, você conseguiu mexer com as pessoas, você conseguiu encantar, você conseguiu mobilizar, você conseguiu gerar resultado para o cliente. E isso motiva bastante, acordar todo dia e fazer o nosso trabalho. Tudo bem. E você, Rodrigo, como é que você se motiva, né? O que faz sentido para você hoje, trabalhando como um profissional de comunicação na Conceito? A motivação é que é um desafio diário e cheio de surpresa, e que no final do dia o que a gente está fazendo é conectar pessoas, e conectar ideias, conectar as pessoas com entusiasmo, que eu acho que é o que está na nossa missão, que isso é fundamental para a gente fazer, porque a gente está colocando em contato alguém que tem interesse num assunto com uma outra empresa, uma outra pessoa que tem interesse em contar aquela história. Então, isso é algo que a gente faz diariamente, e a gente nunca, apesar de toda a estratégia, planejamento com que a gente trabalha, a gente nunca sabe direito como que essa história vai terminar. Então, tem muita surpresa no nosso dia a dia que motiva você a trabalhar com comunicação, que eu acho que é uma espécie de um bichinho que pica em você, que deixa você assim, você gosta de novidade, de coisa diferente e de uma certa emoção que uma adrenalina que a comunicação passa pra gente. Que é né, esse relacionamento diário de conectar pessoas, de receber uma demanda, atender uma demanda, entregar um texto, entregar um produto, ou botar pessoas em contato e fazerem elas se conhecerem e trocar ideias, que acho que está muito na essência do que a gente faz. Eu nesses 33 anos, às vezes eu algumas vezes parava para pensar e refletir o quanto eu aprendi, né, nesses anos todos de comunicação. Às vezes eu pensava, puxa, eu acho que eu fiz pelo menos uns 4, 5 cursos, equivalente a 4, 5 cursos de graduação, por exemplo, trabalhando no setor sucoenergético, né, acompanhando o setor sucoenergético desde os anos 90, a gente divulgou a principal feira do setor, grandes grupos sucoenergéticos, a gente acaba entendendo de cana, entendendo de indústria,
de etanol, de energia, né? Energia é uma coisa que está aí na pauta do dia, movendo o mundo, e conhecer isso é muito gratificante, excitante. Eu trabalhar com varejo, trabalhar com construção civil, cada um desses segmentos que a gente trabalhou ao longo do tempo, né, nos trouxe ensinamentos, nos trouxe oportunidade da gente se aprimorar, né, de falar, puxa, que legal que eu estou aprendendo, estou conhecendo e ajudando a comunicar esse segmento. Quer dizer, não tem coisas assim chatas, né? Assim, monótonas, repetidas, né? Cada dia é um dia diferente. Acho que isso realmente traz, acho que, um propósito para pessoas até mais agitadas e inquietas, né, Marcela? O que te motiva a trabalhar como ser uma profissional de comunicação? Eu acho que são as pessoas e as histórias. A Ju falou um pouquinho dessa questão do informar, o Rodrigo trouxe essa questão do conectar, né? São verbos que são muito fortes, mas eu acho que tudo isso vem da história das pessoas. E o que é mais transformador nesse processo da comunicação é isso, é a partir da história das pessoas, a partir da individualidade, dessa narrativa de vida das pessoas, a partir da vida de outras pessoas, a gente conecta, a gente informa e, mais do que isso, a gente fortalece o relacionamento entre pessoa jurídica e pessoa física, né? Quando a gente fala assim, o que você faz? A minha mãe, quando eu prestei relações públicas, eu sou de uma família toda da área da saúde, falava assim, o que faz relações públicas, né? Tipo, com o que essa menina vai trabalhar? E hoje eu acho muito legal quando ela explica, ela fala assim, a Marcela, ela fortalece o relacionamento entre marcas e pessoas. Então, assim, ela entendeu de uma forma e resumiu de uma forma muito simples essa questão que, por meio da vida das pessoas, a gente consegue fortalecer esse relacionamento entre marcas e pessoas. Então, acho que o que todo dia me tira da cama e me faz falar, poxa, vale a pena fazer isso, são as pessoas. São as pessoas. São esses relacionamentos que a gente cria, que a gente consolida, que a gente fortalece. Porque no fim do dia, no Instagram, no jornal, no site corporativo, num blog, num jornal interno, seja lá qual for o canal de comunicação que a gente vai usar, são pessoas. E são elas que fazem diferença na nossa vida e que mudam a nossa trajetória e nos transformam em pessoas melhores pelas suas próprias histórias e seus próprios exemplos e as suas superações individuais. Muito bem, olha só, acho que a gente poderia ficar aqui tranquilamente mais 1 hora, 2 horas, 3 horas falando de comunicação, a gente teria muita coisa para contar, mas acho que a gente está aí delimitado pelo tempo, né? Acho que cada um de nós abriu um buraco na agenda para conseguir estar aqui conversando, porque não foi fácil, viu, conseguir reunir os 7 sócios da Conceito, mesmo em 2 blocos. Eu agradeço muito a Juliana, o Rodrigo e a Marcela por esse bate-papo, por essa conversa. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, né? Ouvindo um pouco dessas histórias de comunicação. E a gente volta a qualquer dia, a qualquer hora, para falar mais de comunicação. Obrigado.